Tudo certo, pastor. Maravilha. Meus irmãos, então nós voltamos aqui e nós estamos falando agora sobre a segunda parte da nossa unidade, que é hamartiologia. O que é hamartiologia? Essa palavra é um termo dentro também do universo teológico que vamos falar sobre a doutrina do pecado. Se você for comigo lá na página 118 do seu livro, ele vai falar sobre hamartia. Está bem lá a definição, pecado original. O termo que o Novo Testamento utiliza para falar do pecado é hamartia. O que é hamartia? Hamartia significa errar ou perder o alvo. Então, quando nós falamos de hamartiologia, a palavra hamartiologia, ela se diz, fala sobre a doutrina do pecado. E o escritor ele apresenta para nós que a doutrina do pecado, a hamartiologia, ela é a doutrina mais negligenciada pelas pessoas. Porque, assim, a maioria, né, ou a maioria não, grande parte, né, a maioria não. Muitas pessoas acabam deixando de lado o estudo sobre o pecado, a pregação sobre o pecado, falar, apontar, mostrar o pecado, a consequência do pecado, porque é um assunto que muitas vezes vai mexer conosco, então as pessoas acabam preferindo um discurso mais amigável, uma pregação mais triunfalista e acaba sem tocar nesse assunto. Mas é bíblico a questão do pecado, né? Então, hamartiologia é falar sobre o pecado, estudar sobre o pecado, a consequência do pecado. Porque a partir do momento que você estuda sobre o pecado, mais clareza você vai ter sobre a salvação. Mais clareza, mais iluminação, mais entendimento você vai ter sobre a salvação de Cristo sobre a tua vida. Porque se nós estamos falando que Jesus veio salvar as nossas vidas, eu tenho que entender salvar do quê? É salvar dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios pecados. Então, hamartia é errar, errar o alvo, é pecado, é os nossos delitos, é aquilo que o ser humano ele faz constantemente, mas não é apenas um ato. Quando nós falamos de pecado, nós não estamos falando de atos, nós estamos falando de uma consequência, de uma natureza pecaminosa, de uma constância. Não é assim, eu errei, pequei. Nós estamos falando de algo maior, que é a questão da nossa natureza adâmica, pecaminosa. Então o livro ele apresenta para nós aqui o pecado original. O que é o pecado original? É como que o pecado entrou no mundo. Ele entrou através de Adão. Então nós temos o primeiro homem pecando e esse pecado, ele não é uma visão simbólica. Tem pessoas, o livro apresenta isso para nós, que vê a passagem, a queda do homem lá no Éden, como se fosse algo simbólico. Mas nós entendemos ali como algo literal. Mas o pecado não pegou Deus de surpresa e que Deus agora ficou com um plano B. Não. Nós entendemos que o Cordeiro, o antídoto para o pecado, que é o sangue de Jesus Cristo, ele já estava preparado antes da fundação do mundo. Então, o pecado, ele é um pecado universal. E a sua origem é na queda do homem, está em Adão. E não é algo simbólico e aconteceu ali, mas sim algo literal que aconteceu no Éden. Mas que Deus já sabia de todas as coisas, pela sua onisciência, e já preparou o cordeiro. Então, olha só, na página 120 e 121, ele apresenta para nós as consequências do pecado. A principal consequência do pecado, a principal consequência é a separação do homem com Deus. Então, a nossa iniquidade, os nossos pecados nos separam de Deus. Todas as demais coisas que vão acontecer devido ao pecado é fruto, é consequência desse distanciamento de Deus. A morte física e espiritual, as doenças, as enfermidades, todas essas coisas que vai acontecer é por causa do distanciamento do homem de Deus. E Cristo, ele é o antídoto. Então ele vem trazer então perdão para os nossos pecados e aproximação. Não tem como ir ao Pai a não ser por Cristo. Cristo é o caminho verdadeiro. É ele que nos conduz ao Pai. Aí na página 120, ele apresenta para nós três visões sobre a questão do pecado. A primeira, olha só, na página 120, no último parágrafo aí, ele diz assim: de modo geral, podemos definir três tendências gerais sobre a teologia cristã. A primeira, nega a capacidade para o bem e para a obediência em Deus foi verdadeiramente afetada pelo pecado. A segunda, lá na página 121,
afirma que a nossa capacidade para obediência e santidades foram corrompida e obstruída, mas de modo algum destruída. Eu vou falar melhor para vocês. E a terceira afirma que nada em nós existe para que possamos buscar a Deus. Deixando o livro de lado aqui, vamos entender. 3 visões sobre o pecado. A primeira visão diz que, mesmo com a questão do pecado, ela não anulou a minha capacidade de chegar perante Deus. Qual que é essa visão? Essa visão é de Pelágio, pelagiano. O que é a visão pelagiana? A visão, é um homem chamado Pelágio, que ele diz que o homem ele consegue ser salvo pelas suas obras, por aquilo que ele pode fazer. Então, se ele raciocinar, se ele pensar, se ele esforçar, ele pode alcançar a salvação e alcançar, então, o favor de Deus. Essa visão sobre o pecado é uma visão herética, é de Pelágio. Aí nós temos a segunda visão. É uma visão assim, não, o homem ele pecou, mas ainda existe coisas que ele pode fazer para agradar a Deus. Essa visão é a visão do catolicismo romano, que é a semi-pelagiana. Semi-pelagiana, o que é isso? É que o homem ele precisa de Cristo, sim, mas ele tem que fazer mais alguma coisa. Talvez algum sacrifício, reza, algum purgatório, indulgências, alguma coisa. Rezar, ele precisa talvez de Maria para somar com o Calvário. E tudo aquilo que eu somo com o sacrifício do Senhor Jesus é obra. E as obras não têm esse efeito de salvação. Então é a segunda visão, que é a visão semi-pelagiana. E a terceira visão sobre o pecado é a depravação total. É o que nós acreditamos, que nós em nós mesmos não temos condições nenhuma de se chegar perante Deus. Então Deus, a iniciativa é de Deus. É Deus que se aproxima. Deus nos amou primeiro e nós fomos constrangidos pelo Espírito de Deus, que agora nós temos então a liberdade de viver em Cristo Jesus e alcançar a salvação através da obra de Cristo. Então a depravação total, nada de mim, nada em você é bom o suficiente para nos fazer salvo. Então eu posso dar cesta básica, eu posso ser dizimista, eu posso frequentar culto, nada disso é obras para somar com a minha salvação. É, na verdade, consequências de uma pessoa salva. Pode ser. Então, eu vou na igreja, eu vou no culto, porque eu sou salvo em Cristo. Eu tenho um desejo e prazer de estar na reunião e comungando junto com os irmãos. Eu dou o dízimo porque eu sou salvo em Cristo e eu vejo a necessidade da obra e eu quero ajudar financeiramente. Mas eu não faço isso para somar. É diferente da segunda visão, que é a semi-pelagiana, que é a visão católica. O melhor exemplo seria o catolicismo, que aí eu preciso talvez queimar vela, eu preciso passar por um purgatório, eu preciso de uma intercessora. Toda essa visão é querendo somar algo ao sacrifício de Cristo. Aí você acaba anulando o sacrifício de Jesus. Então existem esses 3 pensamentos. Os 2 pensamentos, eles são errados, né? Que é que o homem, que é a ideia que o homem pode, através das obras, ser salvo. É a ideia de Pelágio. Depois nós temos a ideia católica, semi-pelagiana, que eu posso somar algo, agregar algo ao sacrifício de Jesus. E eu tenho a terceira, que é a visão mais bíblica, que é a visão que nós acreditamos, que nós somos imperfeitos pecadores e que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, o sacrifício do Senhor Jesus no Calvário pelos nossos pecados. Podemos avançar aqui então? Aí nós temos no capítulo 3 sobre soteriologia. O que é soteriologia? Soteriologia, na página 125, é a doutrina da salvação. Aqui, meus irmãos, há pano para manga. Claro que nós precisamos de mais tempo, mas eu gostaria muito, sinceramente, se você não leu essa unidade 3, leia esse capítulo 3 muito assim, com muita atenção, porque vai falar sobre a doutrina da salvação. Quando se fala da doutrina da salvação, nós temos 2 pensamentos sobre a salvação. E ele apresenta para nós. Primeiro, monergismo. Segundo, sinergismo. O que é o pensamento monergista? Página 126. O pensamento monergista, mono, significa uno, significa único, que a salvação é somente Deus na atividade e o homem não tem nenhuma interação. Olha que coisa delicada, que pensamento delicado. Porque na primeira vista, parece isso muito correto e muito coerente.
salvação somente por Deus, somente Deus que faz toda a obra. Esse pensamento é o pensamento monergista. Uma igreja que pensa nesse viés aqui, né, que tem esse pensamento monergista. Calvinista. O pensamento calvinista de Calvino, João Calvino, ele tem esse pensamento monergista e parte da igreja presbiteriana, algumas pessoas conhecidas nossa, vai advogar essa ideia monergista. Calvino, João Calvino, ele falava, olha, ele acreditava na predestinação. Deus predestinou um grupo de pessoas para ir para o céu, porque toda ação é divina e no homem não tem nenhuma liberdade, nenhuma interação. Então Deus já escolheu previamente aqueles que iam ser salvos e aqueles que não iam ser salvos. Essa visão calvinista, monergista, não é a visão que é apresentada no livro. Então nós, no meio pentecostal, as igrejas, ela vai comungar da ideia sinergista, que é um outro modo de pensar sobre a salvação. Qual que é a ideia sinergista? A ideia sinergista, o pensamento sinergista, é aquilo que nós acreditamos, que nós temos o livre-arbítrio. A salvação emana de Deus, mas nós temos a liberdade para corresponder a essa salvação. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu quero perguntar. Pode falar, Regiane. Na visão aí dos calvinistas, que eles falam que já tem um tanto de pessoas já destinadas à salvação. Sim. Como que fica os que não estão nessa lista? Então, porque, olha só, dentro dessa visão calvinista, vai ter, são termos técnicos, ele é até apresentado para nós aí, sobre a predestinação. Vai ter pessoas que vão falar assim, não, Deus escolheu um grupo e elegeu previamente, e nada que essas pessoas venham fazer vai tirar da mão de Deus, da graça de Deus. Essas pessoas foram destinadas para ir para o céu. Deus não... Visão calvinista. Há um grupo de pessoas que vão falar assim, Deus escolheu um grupo e elegeu para ir para o céu. Mas não escolheu um grupo para ir para o inferno. É apenas consequência desse ato soberano de Deus, que Deus escolheu um grupo para ir para o céu. Mas, em outras palavras, se Deus escolhe um grupo para ir para o céu, automaticamente, consequentemente, ele está escolhendo um outro grupo para ir para o inferno. E isso daí, meus irmãos, acaba contrariando a ideia que nós temos de Deus. Só que eles falam, não, Deus é soberano. Ô, Regiane, sabe qual que é a ideia? Eles falam assim, a depravação, o pecado, ele é total, é uma depravação total. Nós acreditamos dessa forma também. Então aí os calvinistas vão dizer assim, por causa disso, é impossível o ser humano ter capacidade de se envolver com a salvação e ter que perseverar na salvação, corresponder à graça, porque a graça de Deus ela é irresistível. Irresistível de tal modo que mesmo aquela pessoa que foi eleita, mesmo se ela se esforçar, ela não vai se perder, porque a graça é irresistível. Só que isso acaba ofendendo o caráter de Deus, que Deus é esse que criou pessoas para ir para o inferno. Então a gente não consegue assim compreender e aceitar essa visão. Deixa eu compartilhar com você, nós estamos falando sobre a ideia calvinista. Efésios, olha onde, versículos que eles vão se basear para argumentar sobre isso. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, ele vai trazer para nós aí no versículo 5. Efésios 1, 5. E nos predestinou, olha só a palavra predestinação, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha também o versículo, qual é outro versículo que vai falar sobre predestinação? Versículo 9, é isso? Descobrindo o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que... Não. Mas neste capítulo ainda ele vai avançar e vai falar novamente sobre a predestinação. Alguém achou aí? Tem vários versículos que vai falar sobre predestinação. Se você prestar atenção no versículo 5, ele está usando nos predestinou. Geralmente, a palavra predestinação, ela vai estar acompanhada de pluralidade. Ou seja, quando a Bíblia apresenta sobre predestinação, está falando da igreja e não do indivíduo. Então, a gente tem essa visão diferente, irmã Regiane e meus irmãos, que predestinação não é que Deus escolheu um grupo de pessoas para o céu e outro para o inferno. Nós acreditamos que se nós estamos em Cristo, nós estamos predestinados
para ir para o céu, predestinado para ir para o céu. Aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles estão predestinados para ir para o inferno. Mas não é essa visão como eles acreditam que Deus criou. Nós acreditamos que quando Cristo nos chamou, nós temos agora a liberdade de perseverar. Todas as passagens que vai falar sobre predestinação vai estar usando esses termos de pluralidade, falando sobre igreja e não falando sobre. Deixa eu pegar mais um versículo aqui, só para embasar. Olha só. Se alguém quiser falar alguma coisa aí também, pode ficar à vontade. Nós estamos aqui conversando um pouco sobre essa ideia da predestinação. João 3,16, pode falar. É, então podemos ver a diferença, uma exceção, né, no caso de, vamos dizer, do traidor de Judas, né? E ali ele veio, vamos dizer, predestinado para aquilo. Então, mas vamos supor que Judas, se eu falar que Deus, na sua presciência, já sabia que Judas ia ser o traidor. Mas nós não podemos entender que Judas ele não tinha nenhum tipo de liberdade, porque assim nós temos um livre arbítrio, nós temos que corresponder a essa graça maravilhosa em nossas vidas. É claro que há pessoas que Deus já sabe pela sua presciência que eles vão trair Cristo, que eles vão pecar contra Cristo. Deus sabe todas as coisas. Mas acreditar que Deus criou pessoa, um indivíduo, para ir para o inferno, isso daí parece contraditório com a característica de Deus, com os atributos, com o amor de Deus. Quando você olha João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele, olha só, é indefinido aquele, a palavra aquele, todo aquele que crê no seu nome, que aceitar Cristo, ele alcança a salvação. Então, tem pessoas que ele vai acabar indo para o inferno, não porque Deus criou ele de modo robótico e não tem liberdade, mas ele tem um livre-arbítrio de escolha. Judas, ele teve a sua oportunidade, ele foi escolhido por Cristo, mas devido às suas escolhas, o seu posicionamento, ele acabou, na verdade, indo para o caminho desprezível, um caminho que não é digno de ser imitado. Então, eu sei que é complexo o assunto. Olha só, Romanos capítulo 8. Vamos comigo lá rapidinho. Romanos capítulo 8, o verso 29. Se vocês puderem acompanhar aí também comigo, ou fazer a anotação. Romanos capítulo 8, o verso 29. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha só a pluralidade. Os predestinou. É a igreja. A igreja foi predestinada para ser a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Olha o versículo 30. E aos que predestinou, olha a pluralidade. Então aqui está falando do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, e não apenas de um grupo de pessoas que forem escolhidas para ir para o céu. Porque o que é a igreja? A igreja ela é composta de gentios, de judeus, é um corpo universal de pessoas que, uma vez Deus amando e através do Espírito Santo, convencendo do pecado, essa pessoa corresponde com o Espírito Santo e ele vai perseverar, então, na doutrina do santo, perseverar naquilo que a Bíblia nos ensina. Nós chamamos isso de sinergismo. Sinergismo. Dentro desse pensamento sinergista, que existe a atividade de Deus buscando e resgatando, e nós correspondendo, sinergismo. Então nós temos a nossa interação na salvação, não é as minhas obras, é quando eu aceito a Cristo e persevero e vou continuando. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia fala assim, aquele que perseverar até o fim. Então existe uma perseverança que compete a mim e a você. Então não é que você foi escolhido, agora você pode cruzar o braço e não precisa fazer nada porque Deus já fez tudo. Nós que somos salvos, não tem como não fazer nada. Nós vamos interagir, nós queremos nos santificar, nós queremos caminhar com Deus. Não porque eu estou fazendo isso para ir para o céu. Eu estou fazendo isso porque eu já sou um salvo em Cristo Jesus. Então, o sinergismo. Dentro desse pensamento,
existe uma corrente que é conhecida como, olha só, os arminianistas. Arminianista. O que é o arminianismo? Existe um homem chamado Armínio, que ele vai nos falar, então, dessa interação do homem com a salvação. Então, monergismo. Dentro do monergismo existe calvinismo, que fala, não, Deus escolheu, somente Deus fez, e eu não preciso fazer nada porque é Deus soberano. Do outro lado existe o sinergismo. E dentro desse conjunto de pensamento sinergista, existe, então, os arminianos. E o livro aqui, ele já fala para nós. Olha na página 126. Em cima do tópico 3.1, calvinismo, em cima desse tópico, o parágrafo começa dizendo assim: confessamos que este é um livro escrito a partir de uma perspectiva arminiana e, portanto, sinergista. O que ele está querendo dizer? A depravação, ela é total. Deus teve a iniciativa e me amou primeiro, porém, o Espírito Santo me convenceu que eu sou um pecador, convenceu do pecado e do juízo de Deus, e agora eu aceitei o presente de Deus. Eu aceitei o presente de Deus. O Espírito de Deus me convenceu. Mas há pessoas que acabam resistindo e não dando voz ao Espírito de Deus. Aí essa pessoa fica fora desse corpo predestinado que vai para o céu e ele acaba sendo, então, tendo um predestino que é o inferno, porque ele diz não para a obra do Calvário. E nós dizemos sim através do Espírito de Deus e perseveramos nesse sim. Logo, o nosso pensamento é sinergista, porque precisa da minha perseverança também nessa interação com Deus Criador. Esse pensamento é o pensamento de Armínio. Olha só na página 127, ainda falando sobre o pensamento calvinista. Ele coloca 5 pontos. O Calvino ele apresenta 5 pontos. Depravação total. Nós compartilhamos também dessa ideia que todos nós somos pecadores. Mas aí ele fala predestinação incondicional. Aí nós já divergimos. Nós não acreditamos nessa predestinação incondicional, que não existe condição humana nenhuma. Nós somos predestinados, se eu estou no corpo, sou predestinado para ir para o céu. Mas se eu digo não ao sacrifício de Jesus, sou predestinado para ir para o inferno. Então existe uma condição. Mas o pensamento calvinista diz que é incondicional. Outra coisa, tópico 3, na página 127, 3, expiação limitada. O que é expiação limitada? Eles dizem que a expiação, que nós vamos falar aqui, que é o sacrifício de Jesus Cristo, ele é apenas para um grupo. Calma aí, se é apenas para um grupo, por que eu vou evangelizar? Se já tem pessoas que vai ser salva, por que eu vou me esforçar em ganhar almas para Jesus? Por que eu tenho que cumprir o ide de Jesus? Jesus disse, ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Então, esse ide de Jesus não vale a pena ser ouvido se os calvinistas estão certos. Porque se já tem pessoas que eles de modo irresistível vão ser salvos, não precisa da interação, não precisa da igreja se posicionar de modo evangelístico. Os irmãos estão entendendo? É por isso que começa a entrar em conflito. Aí ele diz, a graça é irresistível. Ou seja, o amor de Deus é tão grande que não tem como dizer não. Como assim não tem como dizer não? Quantas pessoas que disseram não para Deus, né? Olha só, Jesus Cristo e o jovem rico. A palavra lá no Evangelho de Marcos vai falar que Jesus amou aquele jovem, mas ele se entristeceu porque ele era muito rico e ele abandonou Jesus. Então, Deus ama, mas o amor ele tem que ser correspondido. Não tem aquele amor que é um amor soberano, que me deixa robótico e não tem como eu interagir e dizer sim ou não. Eu amo a Deus porque ele me amou primeiro, mas tem pessoas que diz não e vira as costas como um jovem rico e vai embora. Então, ele continua, aí a página 127, o tópico 5, perseverança incondicional dos santos. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que precisamos perseverar até o fim. Mas a visão arminiana, meus irmãos, sinergista, não quer dizer que a salvação também é um objeto que você ganha e perde. Tem um dia que você está mais crente que você está salvo. Aí no outro dia você passa na frente de uma revista, de uma banca, aí tem uma revista da Playboy lá.
Aí o jovem crente, ele passa e vê aquela revista, ele peca, aí ele perde a salvação e depois ele tem que pedir perdão ao pecado e ganhar a salvação de novo. Não, não é isso. Nós acreditamos que nós somos salvos em Cristo Jesus. E a salvação não é um objeto que você perde e você ganha de uma noite por dia. Você é salvo em Cristo. Agora, o fato de você ser salvo em Cristo, ele vai te dar um posicionamento de pessoa salva. Você quer se santificar. Então a palavra de Deus fala, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Então o pecado, ele se torna um acidente na vida dos salvos. Mas não é algo que faz a gente perder a salvação e depois nós temos que correr atrás pelas nossas obras para ganhar. Mas existe um sinergismo, existe uma interação, um sim da minha parte e um desejo ardente de estar com Deus. É por isso que nós pensamos mais nesse pensamento arminiano, mas em Três Lagoas existem várias pessoas de correntes diferentes, calvinista, que vai falar que não, que somente Deus já escolheu, já predestinou, e que essa ideia é errada, a ideia arminiana é errada, mas não é o pensamento nosso e não é o que o livro nos apresenta, o que a Bíblia nos apresenta e o que nós entendemos por soteriologia, o que nós entendemos por salvação. Salvação é por Cristo, é pela obra de Jesus. E eu fico tão convencido pelo Espírito de Deus que eu digo sim, e eu quero Jesus. Eu quero perseverar, eu quero ganhar almas para Jesus, porque eu creio que há poder no nome de Jesus e pessoas, elas podem sim ser convencidas pelo Espírito de Deus. Então essa ideia que Deus criou pessoas para ir para o inferno, então vai ter justificativa. Então imagina uma pessoa chegar diante de Deus e falar, não, por que eu tinha que fazer? Se o Senhor já me fez para ir para o inferno, então não tem como não teria a possibilidade de eu ser salvo. Então a salvação é para todos. Deus amou o mundo, não amou um grupo de pessoas. E toda vez que você ouvir a palavra predestinação, você vai ver que ela está usando pluralidade. Romanos 8:30, Efésios 1:5. Em seu amor nos predestinou a igreja. Então sempre você vai ver que ela está junto, essa palavra, com o sentido coletivo de igreja. Eu sei que é difícil, meus irmãos, a gente conversar e pensar um pouco sobre essa ideia, mas é importante a gente entender e pensar um pouco. Na página 133, vai apenas oxigenar aquilo que nós falamos. Olha só na página 133. Ele diz assim, o coração do arminianismo não é a sua doutrina do livre-arbítrio, e sim a sua concepção de qual é o plano de Deus para a humanidade. Aí ele apresenta para nós 5 pontos arminianista, 5 pontos sinergista. Na página 133, depravação total, predestinação condicional, a condição é se você está no corpo ou não de Cristo, expiação ilimitada, ou seja, o sangue de Jesus, o sacrifício não é para um grupo, mas é para todos, graça preveniente, ou seja, é a graça que nos conduz a boas práticas, é a graça que nos conduz a dizer sim, é uma graça prévia de Deus, é Deus nos amando primeiro. E a perseverança condicional dos santos, perseverar até o fim. Tudo bem? Meus irmãos, nós estamos já avançando aqui no horário. O último capítulo ele vai falar da expiação, a doutrina da cruz. O que é a expiação? A expiação é o ato de Cristo no Calvário. É ele se entregando de modo voluntário e vicário. Vocês sabem o que significa essa palavra vicário? Significa substituto. Então, Jesus, ele não foi levado que ele não teve assim chance. A ideia não é essa. Tem hinos que muitas vezes eles são compostos sem pensar teologicamente. Há hinos que pensam que Satanás estava alegre ali e Jesus estava sofrendo o Calvário e Satanás, o inferno estava em festa. Eu já vi pregações dos Gideões, pregadores famosos, ilustrando isso, que quando Cristo estava na cruz agonizando, o inferno estava fazendo samba e tocando ali pandeiro e estava fazendo festa. Aí de repente Jesus ressuscita e entra no inferno e acaba com a farra e acaba com a festa. Esse pensamento está errado. Tanto é que quando Cristo estava sendo crucificado,
Pedro foi usado por Satanás para Cristo não ir para o Calvário. O ladrão ali na cruz falou assim: olha, se tu és filho de Deus, desce da cruz e livra a gente também. Então a gente percebe que a vitória na cruz de Cristo não é que Jesus ele era um servo indefeso. Ele se entregou, ele não foi captado, raptado e levado para a cruz. Ele se entregou de modo voluntário, meus irmãos, vicário, ou seja, substituto. Então a cruz do Calvário, a expiação, que é expurgar, que é apertar e tirar esse pecado e a justiça de Deus sendo concretizada em Cristo Jesus, isso daí é universal e é para todos nós. Então nós aceitamos o sacrifício de Cristo e agora nós nos tornamos justificados perante Deus. Olha só, meus irmãos, Deus é um Deus justo. Ele não vai fechar os olhos para o pecado. E a justiça de Deus tem que ser feita. Você sabe o que acontece? Deixa eu ilustrar aqui, nós estamos encerrando. Quando um pai mata uma criança acidentalmente, acompanha comigo. E é um caso que, infelizmente, muitas vezes acontece. Um pai vai sair da garagem e ele não vê que o seu bebezinho está atrás, ele passa com a roda e mata o seu filho. O que ele cometeu? Homicídio. Ele vai ser condenado? Vai ser condenado. Uma mãe que esquece um bebezinho porque ela ficou afoita e foi trabalhar e esquece uma criança dentro do carro. E essa criança morre pelo calor ali no carro e fica sem oxigênio. O que ela cometeu? Homicídio. Ela vai ser condenada? Vai ser condenada. Só que existe, olha só, dentro da justiça humana, existe uma expressão jurídica que é perdão judicial, que é o perdão do juiz. Primeiramente, ele vai bater o martelo e dizer: eu te condeno, você cometeu um homicídio. Porém, esse homicídio não foi doloso, ele foi um homicídio culposo. E o pai e a mãe que cometeu esse homicídio já está sofrendo de tal modo que ele vai dar a sentença, o juiz, e vai falar: porém, você merece 10 anos de prisão, mas você não vai ser preso. Eu te dou perdão judicial, porque você já foi punido. Isso na esfera humana. Agora, na esfera espiritual, meus irmãos, a justiça de Deus tem que ser satisfeita, tem que ser realizada. Deus não pode fechar os olhos e não ver os teus pecados. É impossível. A santidade e a justiça de Deus. O juiz que fecha os olhos para não ver o erro do filho, ele está sendo imparcial. O pai juiz que o filho, passou isso no jornal recentemente, você pode pesquisar no Google, o filho atropelou, não sei se matou, cometeu um acidente. E o pai era o juiz. O que ele fez? Ele anulou e não condenou. O que ele foi? Ele foi imparcial. Ele não foi um juiz correto. Porque o juiz ele tem que ser imparcial. E o nosso Deus ele é imparcial, ele é correto, ele é santo. Ele não vai fechar os olhos para os meus pecados. Então qual foi a forma que Deus criou de expiação dos nossos pecados através de Cristo Jesus? Então quando Deus ele olha pela sua justiça, pela sua santidade, ele olha e vê em mim pecado, a minha natureza pecaminosa, agora ele não vai ver apenas isso. Por quê? Porque eu fui alcançado pela a obra de Cristo e em mim agora existe o sangue de Jesus. Então ele não vai ver apenas o pecado de você, minha irmã, o pecado de você, meu irmão. Ele vai ver o sangue de Cristo. Este sangue vai nos justificar. Então, para encerrar, qual que é a diferença da expiação e da justiça? Expiação é o que Cristo fez, de modo voluntário e de modo vicário, substituto. E a justificação é efeito desta obra do Calvário. Então eu sou justificado não pelas minhas obras. Eu não sou salvo, eu não sou perdoado porque eu sou uma pessoa boazinha. Não, é porque em mim existe uma gota do Cordeiro, existe Jesus Cristo na minha vida. Então é isso, meus irmãos, que é o capítulo 5, ele apresenta para nós a justificação, que é o perdão dos nossos pecados. Aí existe uma diferença entre a visão católica e protestante. A visão católica é que a justificação ela passa pelo período do purgatório. Ou seja, a pessoa, para ser justificada, ela tem que ser penalizada pelos seus erros
e depois que ele foi expurgado no purgatório, aí ele alcança a salvação. Nós não acreditamos nisso. Martinho Lutero foi isso que trouxe o movimento protestante, porque quando ele leu Romanos, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, então nós somos salvos pela graça, pelo amor de Deus. Eu não sou justificado, não sou perdoado por aquilo que eu faço, pelas indulgências. A igreja medieval, a igreja cristã, ela vendia indulgência. De modo que o pai que perdeu o filho naquela época, se ele tivesse dinheiro, ele poderia comprar indulgência, pequenas burlas de rezas ali, ele comprava aquele pedacinho de papel e o seu filho sairia do purgatório. Foi um modo que a igreja católica, que a igreja cristã medieval achou para se enriquecer. E Martinho Lutero, ele vai fixar as 96 teses na porta do castelo em Wittenberg. Por quê? Porque ele teve um encontro com a palavra. E ele entendeu que, na verdade, nós somos salvos mediante a graça e o sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Amém, meus irmãos? Os irmãos têm alguma coisa para dizer a esse respeito? Nós falamos sobre hamartiologia. Perceba que nesse segundo bloco aqui eu fui bem rápido para não ter nenhuma perda aqui e tentar abarcar o assunto. Hamartiologia vem de amartia, que é a doutrina do pecado. O pecado é universal. E Hernandes Dias Lopes ele tem um pensamento sobre o pecado. Ele diz assim, que o pecado ele vai levar o homem para mais longe do que ele imaginava ir. E ele vai aprisionar o homem mais tempo do que ele imaginava ficar. Então, o que há de mais danoso no pecado? É que sempre ele te deixa mais próximo do próximo pecado. Então, o pecado ele é um veneno. E qual que é o antídoto para esse veneno? O sangue de Jesus Cristo, que é a obra da expiação. Há poder no sangue de Jesus Cristo para perdoar pecados. E os nossos pecados são perdoados pelo poder do sangue de Jesus. Logo, eu sou justificado, que eu sou perdoado. Porque quando Deus ele olha para mim, o Deus justo, ele não vê apenas os meus pecados. Agora ele vê em mim o sangue de Jesus Cristo que me perdoa. Então Deus ele é tão amoroso e ele é justo ao mesmo tempo que ele preparou o cordeiro. Ele se fez carne e ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Os irmãos querem dizer mais alguma coisa aí, falar alguma coisa? Enquanto toma um pouquinho de água, nós estamos encerrando. Então nós temos a doutrina da expiação e da justificação. Eu tentei resumir aqui para a gente poder pensar um pouco sobre essa temática. Alguém quer falar alguma coisa? Não, amém. Beleza, então, meu irmão. Então, depois eu vou... Então essa é a nossa penúltima aula aqui. Então existem vários pontos. Eu acredito assim que os irmãos podem estar lendo e tal. Na aula que vem vai ser aula presencial. Aí para não ficar cansativo, a gente vai fazer um cafezinho ali também e dividir um pouco, tá? A aula para não ficar muito cansativo. Eu vou mandar amanhã o questionário dessa unidade também, que aí ajuda um pouco mais sobre tudo aquilo que nós falamos. Meus irmãos, então, guarda isso, sabe? A cruz não foi um acidente, a cruz ela foi proposital, foi Deus que escolheu esse modo, esse caminho para nós sermos salvos através do sacrifício de Jesus. A cruz não foi o diabo sendo vencido. O livro ele apresenta esse pensamento, mas esse pensamento apresenta esse pensamento de algumas pessoas, né? E apresenta um pensamento que é o pensamento errado, que a cruz foi Satanás vencendo. Não, a ideia não é essa. Jesus não foi morto e pagou. Olha, outro pensamento errado, sabe? E o livro ele apresenta assim e alerta a gente. Não é que nós éramos propriedade do diabo e que agora Jesus foi e pagou o diabo. A ideia não é pagar para o diabo para que nós possamos ser salvos e agora nós somos libertos do diabo. A ideia não é isso, irmão. É mais do que isso. É mais profundo. Jesus Cristo ele veio e morreu e ressuscitou ao terceiro dia para satisfazer a justiça de Deus. A justiça de Deus. Satanás não tem mais domínio sobre as nossas vidas porque nós somos justificados, perdoados perante Deus pelo sacrifício de Jesus.
Então, quando a Bíblia fala assim que nós não fomos comprados com ouro, com prata, mas sim com o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele está usando aqui uma questão assim do resgate, mas é uma linguagem para que nós possamos compreender o efeito valioso do sangue de Jesus. Não é que Satanás ele tinha o domínio que agora tem que pagar porque senão ele não liberta. A ideia não é essa. É que o pecado nos escravizou de tal modo que nós estávamos presos em Satanás. Aí veio agora Jesus Cristo e satisfez então a justiça de Deus. Logo nós não somos mais alvo da ira de Deus. Então o Senhor nos libertou pelo sangue do Calvário e agora nós gozamos de uma liberdade. Nós estamos caminhando para o céu. Nós somos predestinados para ir para o céu. Por quê? Porque nós fazemos parte desse corpo, dessa noiva que foi alcançada pelo sangue de Jesus Cristo. Mas essa salvação é para todos. Não é o pensamento calvinista lá que somente um grupo de pessoas. Todo aquele que aceitar e confessar com a sua língua, ele alcançará a salvação. Então, se você confessa o seu pecado e confessa que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, você vai alcançar a salvação. Porque senão, meus irmãos, fica muito triste e a gente começa a pintar um Deus terrível. Mas deixa eu agora fechar o nosso raciocínio e aquilo que eu penso sobre soteriologia e salvação. Aquele que é salvo em Cristo, realmente, irmão, aquele que é salvo em Cristo, é quase, olha o que eu estou dizendo, é quase impossível ele perder a salvação. A ideia monergista, ele vai dizer assim, se você é salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Não, eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que o comum da ideia é sinergista, mas aquele que é salvo em Cristo é quase impossível ele virar as costas e desprezar o sangue de Jesus. Infelizmente, o que nós estamos vendo pessoas que não nasceram de novo, pessoas que tiveram apenas uma experiência religiosa e não aceitaram Cristo realmente. Ele está vivendo uma vida de religião. Aí, meu irmão, ele não está desfrutando da salvação. Você não vai ser salvo. Deusair, Enéas, irmão Débora, Eliane, Regiane, Henrique, sabe, você não vai ser salvo. Você já é salvo em Cristo Jesus. E isso é uma diferença muito grande. Ser salvo em Cristo Jesus já nos dá um comportamento diferente daquele que não é salvo em Cristo. Então nós já gozamos de uma salvação em Cristo. Então eu não quero pecar porque eu estou com medo de ir para o inferno. Não, eu não quero pecar porque eu não tenho prazer no pecado. E quando eu peco, a minha alma e o meu espírito se entristece dentro de mim porque eu sou salvo em Cristo. Quando Davi pecou, ele se arrependeu para valer, e quando ele ora em Salmos, ele ora, Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não é que ele estava desesperado que ele estava indo para o inferno, é porque ele sabia que Deus se entristeceu com ele. O pecado, o nosso pecado entristece a Deus. Agora, meu irmão, eu não quero deixar um Deus triste, eu quero alegrar a Deus com a minha vida. A vida minha, a sua vida tem que ser para a glória de Deus, para a alegria de Deus, para o deleite de Deus. Então, nós somos salvos em Cristo, nós somos predestinados para ir para o céu, porque nós estamos inseridos na videira verdadeira. Olha só, um outro versículo, outra passagem que eu lembrei. Quem que é a videira verdadeira? Quem que é? Jesus Cristo. Cristo. A Regina doido para me terminar a aula logo. Cristo? Vamos logo terminar logo. Cristo. Cristo. Jesus Cristo é a videira verdadeira. E nós somos o galho. Todo galho que está ligado na videira verdadeira dá fruto. Mas o galho que não dá fruto, ele é arrancado da videira verdadeira. Então, o que nós entendemos aqui? Que a videira que é Cristo, todos estão ligados nele e nós somos salvos por ele. Mas se eu não corresponder com a seiva, se eu não corresponder com a videira verdadeira e ficar apenas de telespectador, porque eu sou salvo em Cristo, eu sou calvinista, eu sou, sabe, monergista, eu estou aqui na videira, eu não preciso fazer nada, meu irmão, você é arrancado. Porque todo aquele que está ligado na videira verdadeira, ele tem um sinergismo, ele se interage com a videira, de tal modo, se eu estou na videira e eu quero ficar na videira, eu vou produzir fruto. E o que é fruto? Fruto é ser como Cristo foi na terra. E Jesus veio, meu irmão, não para nos fazer anjo,
Ele nos veio ensinar a ser homem, a ser pai, a ser mulher de verdade, a ser um ser humano de verdade. Então, como que eu vou ser um ser humano de verdade? Olhando para Jesus Cristo, o homem, aquele que esteve aqui na terra e que hoje está nas nossas vidas através do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos terminar, né? Meu Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmão Valdivino, minhas irmãs, meus irmãos. Nós estamos encerrando essa aula. Vamos estar orando em nome de Jesus. Segunda-feira que vem, nós vamos ter a nossa aula presencial também, dividida em 2 momentos, com um cafezinho. Então, os irmãos, não se assustem pela aula passada, que nós falamos lá quase 2 horas, e sem interrupção. A próxima aula vai ter um intervalo. Então, segunda-feira, nós temos um encontro marcado para terminar esse livro. Qualquer dúvida, qualquer assim, Wesley, eu não acredito dessa forma. Pode, meu irmão, eu não sou o dono da verdade. Você pode conversar comigo no privado, nós vamos conversando e nós vamos amadurecendo a ideia. Nós estamos aqui para aprender junto. Feche os teus olhos se você pode. Ó Deus querido santo, eu te louvo, te agradeço pela tua bondade, pela tua ministração, que tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos aqui junto, venha servir para o nosso amadurecimento espiritual. Que a cada momento nós possamos crescer em ti. Por isso eu lhe peço a tua graça, a tua ajuda. Continua abençoando esse grupo de estudo, meu Pai, e esta boa obra que se iniciou, venha concluir para a glória do teu nome. Abençoe meus irmãos e as minhas irmãs que aqui perseveraram e que aqui estão neste momento, Senhor, com o intuito de aprender um pouco mais da tua palavra. Seja o nosso mestre, o nosso ensinador. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma boa noite na presença do Abba. Que Deus abençoe em nome de Amém. Jesus. Boa noite. Amém.